Amém. Bom, e também voltando a falar sobre isso, voltando a falar sobre o louvor, né? O louvor, ele também nos dá libertação e vitória, né? A avó da Vitória disse uma libertação. A Vitória, A ela é a Vitória, é a Vitória, Vitória, e a é Vitorinha muita sou eu. vitória nessa família, hein? A Vitória e a Vitorinha. É, ela disse que, exatamente, uma resposta de Deus e um milagre, né? E uma vitória, né? Literalmente, uma vitória para a vitória, né? É. E existe muito isso. Então, eu coloquei aqui um Atos 16, 25, deixa fácil. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros de prisão escutavam. De repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. Então, aqui é um relato no Atos dos Apóstolos de uma, querendo ou não, de uma libertação de Deus por meio não só da oração, como dos louvores que eles estavam fazendo. Eles estavam cantando e adorando ao Senhor, e aí veio um terremoto e libertou a todos das correntes que prendiam eles, né, dentro da prisão. E também tem, se vocês lembram, né, dos 3 personagens, eu só lembro de um, Abidnego, mas são 3, né, que foram jogados na fornalha, e eles estavam na fornalha, o quê? Adorando, e foi quando o rei olhou e viu uma 4ª pessoa na fornalha, que era o Senhor. Então, dos personagens, Adak, Sadak e Abednego. Isso, eles mesmos. Então eles estavam na fornalha, em perigo ali, e mesmo em perigo, eles conhecendo Deus que eles serviam, eles estavam adorando, né? E aqui tem um trecho que fala assim: o louvor é uma arma de guerra espiritual. O louvor é uma forma de batalha espiritual. Por meio do louvor, demonstramos fé e confiança em Deus. Quando eles foram jogados na fornalha, era isso que eles estavam fazendo. Eles estavam demonstrando a fé e a confiança em Deus. Apesar de estar sofrendo ali o que aquilo era uma batalha, o rei estava querendo matá-los. Mesmo assim, ele estava adorando ao Senhor através do louvor. O louvor, ele nos leva até a presença de Deus, né? Ele nos traz quebrantamento, ele traz revelação. Um louvor, ele pode, como a avó disse, falar no mais íntimo da gente, que toca no nosso espírito e faz a gente se conectar com o Senhor, né? E aqui fala assim, ó: louvai ao Senhor no seu santuário, louvai no firmamento do seu poder. Aquele que oferece o sacrifício de louvor me glorificará. Então, mesmo que a gente ache que está simplesmente só cantarolando algo, a gente não é bem assim, a gente está louvando ao Senhor. Né? Sim, né? Então, o papel do louvor é muito grande na vida cristã. Então, isso eu já elenco que a gente tem que saber o que a gente escuta, né? Porque hoje em dia existem muitas músicas e a gente tem que tentar escolher sempre coisas boas, não só do que a gente vai escutar, mas do que a gente vai ver também, né? Então, hoje tem muita informação, muita coisa ruim, e a gente também tem que levar essa parte do louvor e as coisas boas para a nossa vida. Eu vou pegar aqui no gancho do Anderson falando sobre a importância de escolher aquilo que a gente vê, que a gente escuta. A gente sabe que somos templos do Espírito Santo, né? Todos nós somos templos do Espírito Santo. Até aquelas pessoas que ainda não encontraram o Senhor são templos do Espírito Santo. A nossa carne, que é tudo aquilo que vai contra a vontade de adorar o Senhor, de relacionamento com o Senhor, vamos chamar de carne porque é isso, a carne. Essa carne, ela é pecadora. Agora vamos ver assim. Temos aqui o templo, o Espírito Santo, e a carne aqui, que é caída. Aquilo que você alimenta ficará mais elevado. Se eu alimento mais o meu espírito, ele será mais elevado que a minha carne.
Se eu alimento mais a minha carne, ela será mais forte que o meu espírito. Mas o espírito é forte? É sim. O espírito é mais forte que a carne. Porém, aquilo que você mais alimenta, ganhará. A importância de você escolher o que você assiste, o que você escuta, o que você lê, aquilo que você vai entrar no meio, é importante, porque isso pode interferir na sua comunhão com o Senhor, que é como eu disse, o que você mais alimenta é o que vai ser mais forte. A música, não tem como falar de louvor, não entra nessa questão da música. Uhum. Há músicas que se vocês prestarem atenção, elas causam em vocês, em nós, um sentimento. Por exemplo, se eu escutar uma música triste, eu fico triste. Se eu escutar uma música animada, eu fico animada. Vamos levar um pouco mais além. Quando a gente vê pessoas que escutam muito funk, que não é o caso aqui, que eu sei que vocês não escutam funk, estou dando exemplo. Quando a gente escuta a gente escuta muito funk, a gente vê o quê? As pessoas entram num estado de sensualidade, de rebolar e até embaixo e voltar e tá tudo bem. Por que elas não percebem que a música influencia? Porque elas estão em um estado que a carne está mais forte, sendo mais alimentada que o espírito. O espírito está aqui e a carne está aqui. Assim também tem certas coisas que a gente escuta que dá vontade de quê? De encher beber. Beber. Tem estilos musicais que causam sensações diferentes também. Continuando aqui. Tanto que se vocês... Vitória, mas isso não tem base nenhuma bíblica. Vamos entrar lá, é que eu não lembro, se alguém lembrar da passagem bíblica, por favor, fale. Quando Davi tocava a harpa, ele acalmava quem? Acalmava Saul. Através da harpa. Isso. Então, por aqui a gente já percebe que aquilo que a gente escuta tem a capacidade de fortalecer nosso espírito ou a nossa alma. Então, é por isso que é muito importante a gente selecionar o que a gente vê, o que a gente escuta, né? Então, é muito importante a gente ter esse discernimento, porque isso é um discernimento, né? De saber o que vai entrar em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Antigamente, eu não tinha esse pensamento, mas só pode ter sido Deus que me deu a entender, a perceber que quando eu escuto essa tal música, eu fico triste. Isso. Quando eu escuto tal música, dá vontade de rebolar, de ir pra festa. Exato. Quando eu escuto tal música... Dá raiva. O rock. Me deixa... Irritado. Entendeu? Então, tudo isso é uma frequência. Sim. E eu já estudei um pouco sobre isso. Dentro da música existe uma cadeia harmônica também. E geralmente esses estilos de música que deixam a gente com medo, com aflição. Por exemplo, o que usa muito isso, por exemplo, os filmes usam muito isso. Coloca uma música por trás que te dá medo, te dá aflição, te surpreende às vezes. Eles saem da cadeia harmônica. E essa cadeia harmônica é uma cadeia que, se você for olhar, todas elas são o número de Deus. Então, nada é por acaso. Deus criou a cadeia harmônica e tudo que é fora da cadeia harmônica causa estranheza pro corpo humano. É isso mesmo. É uma chamada, por exemplo. Tem algo que você, se você ouvir uma chamada... qual é o nome daquela que passava na Globo, quando acontecia alguma coisa? Que tava... Todo mundo sabe, né? Aquilo ali, só da gente ouvir, já ficava aflito. Sim. A gente já pensava, aconteceu, ficava em alerta. Já causava um alerta. Já. A mesma coisa serve para quando a gente tá assistindo um filme romântico. Aquela musiquinha de romance leve, a gente fica mais calminho, aí entra ali no romance.
Filme de terror, com aquela música tum, 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 Exatamente. causa na gente um Aflição, alerta, uma é. aflição. Então, eu tô dando, a gente deu esses Deu tipos exemplo. de exemplos que é para a gente entender que, sim, o que a gente escuta pode Influenciar. alimentar a nossa alma ou o nosso espírito. Assim, na verdade, o que a gente escuta pode nos causar sentimentos que pode fazer com que a gente faça coisas que a gente não deveria. É, Exemplo, a gente escuta, por exemplo, um sertanejo, às vezes faz a gente querer beber. E aí querer beber faz a gente querer fazer coisa que se sua mente estivesse sã, não faria. E aí você acaba tirando algumas ferramentas de defesa da sua mente. Isso só falando, não estou nem chegando no espiritual, estou falando do físico mesmo. é, E aí a gente acaba pecando no espiritual, entendeu? é porque nós somos seres. Não tem como a gente falar que a gente não é influenciado. Somos influenciados, sim. Somos influenciados pelo ambiente que a gente está, Pela mídia, pelas pessoas que estão ao nosso redor. tudo. Então, é muito, muito mais por música, por tudo. Nós somos influenciados por tudo. Então, esses exemplos foram dados só como forma de vamos ter cuidado e selecionar aquilo que vai entrar em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo.